Acho que a gente pode começar, acho que o pessoal vai entrando aos poucos, tá bom? Bem, bom, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos. Um prazer recebê-los para conversarmos, né, sobre esse importante tema da qualificação de auditores. Nós sabemos que o auditor é uma peça fundamental no processo de avaliação da conformidade, né? Nós temos toda a estrutura formal para a estruturação e a implantação de sistemas de gestão, normas internacionais, acreditação internacional, verificações cruzadas entre as diversas entidades acreditadoras. E, no meio de tudo isso, fica talvez o elo mais importante de tudo isso, que é o auditor, né? Dentro de uma regulamentação que talvez não seja tão formal e tão estruturada. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre a importância, né, de ter essa estrutura formal e como ela tem evoluído ao longo do tempo. Vamos falar um pouco da parceria que o Global, que é uma entidade certificadora de pessoas, tem com o IQA, e o prazer em ter essa parceria com uma entidade tão relevante, né, e de tanta tradição no cenário da qualidade, especialmente da qualidade no setor automotivo. Nós vamos desenvolver, então, né, uma breve apresentação, muito mais para direcionar a visão e o que nós preparamos, então, para abordar, e depois deixar os participantes à vontade para que seja promovida, né, uma visão ampla, uma discussão aberta dentro desse cenário aí da qualificação de auditores. Eu vou, então, partilhar aqui a apresentação. Nessa apresentação, eu vou fazer ela em parte com o Antônio Carlos, né? Então, eu vou iniciar, depois o Antônio Carlos dá seguimento à apresentação. Bom, então o que nós vamos abordar é basicamente, né, a importância da qualificação internacional de auditores. Essa qualificação ela tem toda uma tradição, né, através do IRCA, é isso que basicamente nós vamos estar abordando e mostrando a relevância, né, de se manter esse vínculo internacional no processo de qualificação de auditores. Bom, o Global PCS é uma entidade certificadora de pessoas e nós somos também um Authorized Training Partner, um ATP, conforme designado na Inglaterra, né, do CKI and IRCA. Nós que estamos aí no setor, né, de auditoria há muito tempo, temos a tradição de conhecer o IRCA, mas o IRCA ele tem junto com ele, né, uma outra estrutura que é o CKI, que é uma estrutura que visa a formação de qualidade de forma um pouco mais ampla do que somente a qualificação de auditor. Então, a estrutura mais recente, né, a partir de 2018, ela não é mais isoladamente IRCA, ela é CKI and IRCA. E, na realidade, a qualificação para os cursos, né, de formação de auditor, eles agora levam o logo CKI e IRCA. Então, o Global PCS, né, que tem essa qualificação internacional, né, das entidades brasileiras, talvez seja a única que tem essa qualificação, como Authorized Training Partner do IRCA. Fizemos, então, esse acordo com o IQA, que muito nos honra e muito valoriza, né, a nossa marca, pela tradição que o IQA tem,
para a implementação dos cursos com registro, né, e acreditação do IRCA, dentro da visão de que o setor automotivo, com toda a estrutura internacional dele, precisa, né, de um vínculo internacional para a qualificação dos seus auditores. Um pouco mais para frente, nós vamos voltar a esse tema, mas a qualificação de um auditor IATF, que é fundamental no processo de qualidade, né, do setor automotivo, ele tem como pré-requisito um registro, uma qualificação internacional, e o IRCA é normalmente o fundamento para essa qualificação. Então, dentro dessa parceria, né, nós temos aí todo um vínculo conceitual entre aquilo que o IKEA promove e acredita e os princípios que o Global PCS também promove e acredita. Então, além né, desse trabalho junto ao IRCA, o Global PCS é também acreditado pela SEGECRE do Inmetro, né, Coordenação Geral de Acreditação, para certificar auditor. E nós fizemos isso principalmente para poder atender a uma demanda de certificação para auditores compulsórios, né? Demanda para aquilo que é compulsório no mercado brasileiro e que não permitia o acesso através dos cursos internacionais. Então, o Global ele entrou dentro desse processo de qualificação como uma entidade que reconhece e aceita a excelência e a tradição, né, do IRCA como uma das entidades líderes e talvez a mais reconhecida na qualificação do auditor. No nosso processo, né, de acreditação como entidade certificadora, o Global ele também atua em outras áreas. Nós somos acreditados para outros setores, né? Temos um forte vínculo com outras áreas que requerem certificação de pessoas. A certificação de pessoas ela não é muito entendida no mercado brasileiro, mas ela é fundamentalmente, né, um elo central no processo de verificação de conformidade. Para muitos setores, né, a certificação de sistemas é o elo central, muitos conhecem a certificação de produto, e a certificação de pessoas ela acaba não sendo tão entendida, né, dentro do esquema geral de certificação. Mas é por onde o Global atua. Né? Nós somos, então, acreditados pelo Inmetro, né, através do nosso processo, né, de acreditação, e temos, então, o registro no CQA, no CQA e NIRCA, para fazer, então, as certificações do sistema de cursos do IRCA. Então, nós atuamos, né, como Global PCS, acreditado pelo Inmetro, pelo SEGEC do Inmetro, para certificar auditor de sistemas de gestão da qualidade, auditor de PBQPH, que é uma certificação compulsória, né? O auditor só pode atuar na área do PBQPH se ele tem uma qualificação formal registrado como auditor certificado. Um auditor ambiental do CONAMA também, que é uma certificação compulsória, e auditor de sistemas de gestão ambiental. Além disso, como eu já mencionei, o Global atua em diversas outras áreas de certificação de pessoas, mas no contexto do que nós estamos falando aqui, esses são os temas, as áreas que dizem respeito ao que nós estamos falando. E é Authorized Training Partner, ATP, do CQA e NIRCA, para os cursos de Auditor Líder ISO 9001, Auditor Líder ISO 14001, Auditor Líder ISO 45001. Nós estamos em processo de obter a acreditação também para a segurança da informação ISO 27001. Então, esses são, né, os cenários de atuação, e eu deixaria, a partir daí, para o Antônio Carlos falar e fazer a apresentação. Naturalmente que nós estamos atuando juntos nesse webinar, né, de forma que vamos depois também atender
a questões e dúvidas de maneira conjunta. Por favor, Antônio Carlos. Ok. Bom, mais uma vez, obrigado aí por vocês estarem nos assistindo. Uma satisfação ter esse relacionamento com vocês e com o IKEA. Bom, normas de sistema de gestão, como estão escritos aí, são fundamentais, né? E exigem, aceitas internacionalmente, exigem qualificações internacionais do seu time, tá certo? No nosso caso, nós possuímos, então, os credenciamentos, como o Gilberto citou, mantidos, e claro, todas as regras necessárias para isso. Então, anualmente, recebemos auditorias de todos os órgãos credenciadores. O CEGEG do Inmetro é um signatário do IAF, tá certo? Para Sistema de Gestão de Certificação, e signatário do ILAC para acreditação de laboratório. O certificado de sistema de gestão emitido sob acreditação CEGEG podem usar o selo do IAF. Assim, claro, dando uma visibilidade e credibilidade internacional, tá certo? Próximo. Por gentileza, isso, obrigado. Como nós estamos falando que auditorias dos processos internacionais e as auditorias são base desse resultado e são processos especiais, né? Então, o processo de certificação de um profissional de auditoria deve ser base e fundamento para que haja, então, um resultado desejado alcançado, tá certo? E essa formação estabelecida pelas entidades, como o CEGEG e entidades certificadoras, estabelecem modelos, habitualmente, aí, de formação de auditores em 40 horas. Nós temos hoje o Global, ele pode fazer, ele é uma das características que nós temos também, de promover o curso de 40 horas de forma naturalmente continuada e também podemos fazer em finais de semana, como nós já o fizemos. Eu creio, o Gilberto até pode contribuir com isso, que o Global ele tem esse credenciamento e é um único, eu creio que é um dos únicos que nós temos notícia que tem essa autorização do IRCA, tá certo? Mas continuando, quando são certificações compulsórias, como é o caso CONAMA, PBQPH, que é uma certificação na área de construção civil, a certificadora, o OPC, estabelece regras especiais para aceitação de formação desses profissionais de auditoria nos cursos de auditores, tá certo? Então, nós aceitamos cursos dos organismos de certificação e de outras certificadoras de pessoas e o curso do IRCA. Para quê? Para que a gente tenha, então, o nosso auditor certificado, qualificado que nós conduzimos esse processo de qualificação, tá certo? O curso de formação de auditor líder, o LA de ISO 9000, por exemplo, em sistema de gestão, é uma das etapas desse processo de certificação. Existem outras que vai da formação desse profissional, o número, a formação acadêmica, enfim, número de dias de auditoria e a cada 3 anos ele tem que ter uma requalificação. E isso é para mantê-lo devidamente certificado, tá certo? Então, um dos tripés dessa formação é o curso de auditor líder, na sua especialidade, ok? Próximo. Quando nós, como entidades certificadoras, nós operamos processos de certificação com credenciamentos internacionais. E o curso
de auditor líder com credenciamento internacional está absolutamente alinhado com essas exigências de acreditações que são exigidas. E isso traz, naturalmente, uma exigência importante. Os profissionais de auditoria, não para essas auditorias internacionais, não são aceitos os profissionais de cursos locais, tá certo? Nas entidades europeias, normalmente é requerido CQI e IRCA, tanto para a formação, né, de sistema de gestão, quanto para os sistemas especializados, como automotivo, aeroespacial, alimentos e outros. Isso aqui é muito mais no bloco europeu e também com alguma presença nos Estados Unidos, Canadá e outros blocos econômicos. Ou seja, o credenciamento do profissional de auditoria no âmbito para as atividades de auditoria internacional é requerido que ele, então, possua um certificado como esse que nós estamos mencionando aqui, um certificado IRCA, tá certo? Por último, nosso último slide, aí a gente abre as perguntas, né? O IRCA é uma entidade, foi fundada muito antes da ISO 9000, na primeira versão, ela vem de 1984, uma entidade britânica, e os cursos do IRCA permitem o registro, né, como está aí, do auditor do Global PCS, atendendo a esses requisitos. Inclusive para certificações compulsórias e mundiais, IRCA, né? Onde é IRCA um requisito para esse profissional de auditoria. Reconhecimento internacional vai agregar um grande valor para os certificados IRCA, né? Então, de modo concluindo, né, os cursos de IRCA são compatíveis com nossos cursos de outras entidades nacionais. E os custos, os valores, né? Os valores são muito próximos, bem próximos, se não até em alguns pontos até menor. A vantagem que eu digo sempre é, se o profissional pode obter um credenciamento internacional, e que vai agregar valor para a sua vida, para as organizações para as quais ele atua, para os seus clientes, é interessante que ele o obtenha, assim ampliando mais o seu escopo de atividade, as suas atuações, enfim, tudo mais que ele possa realizar aí ao longo do tempo na sua atividade como auditor, como profissional de certificadora, ou mesmo profissional de consultoria, ou nessas combinações, ou mesmo que seja um profissional que atue naquela organização em que ele está vinculado. Isso dá um conforto a esse profissional de auditoria quando recebe auditores de terceira parte. Tá certo? Então, basicamente, é isso que o Gilberto quer colocar, fazer alguns pontos. Era essa mensagem que nós tínhamos, né? Nosso relacionamento íntimo, vamos dizer, próximo, né? Intenso com o IKEA está aí linkado, né? Nós temos o time de pessoas e profissionais aí da área do treinamento. O relacionamento já é construído de algum tempo, e temos certeza que ele vai cada vez mais trazer vantagens para as empresas, organizações vinculadas ou não ao IKEA e aos profissionais vinculados ou não necessariamente vinculados ao IKEA, mas tem como o IKEA uma referência nacional importante, uma entidade bastante relevante aí no nosso ambiente brasileiro e até, por não dizer, internacional de certificação.
Então, era essa mensagem. Gilberto aí e eu estamos à disposição de vocês para responder as questões, como julgar importante. E se eventualmente alguma das questões a gente não puder resolver agora, não responder agora, nós vamos mandar isso por escrito posteriormente, tá certo? Muito bem, estamos então às ordens, né? Qualquer dúvida, comentários, são muito bem recebidos. A gente está com uma pergunta aqui do Rodolfo. Ele está perguntando se a Global possui o mesmo status que o RAC para certificação de auditores. Há outras entidades acreditadas pelo Inmetro para isso? Bom, o que acontece, né? O RAC, ele é uma entidade acreditada pelo Inmetro, de acordo com a norma ISO 17024, e é exatamente a mesma norma de acreditação do Global PCS. O Global PCS, ele não só tem, né, a acreditação do Inmetro para as qualificações de auditor, então o nosso certificado, ele é no âmbito, né, das certificações compulsórias, basicamente CONAMA e PBQPH, ele tem exatamente a mesma abrangência do certificado do nosso concorrente, que é o RAC. O RAC, na realidade, é um concorrente, né, com uma diferença em relação ao Global. O Global, ele não restringe o curso de formação ao qual se vincula o processo de registro do auditor. O Global aceita, né, naturalmente, o curso que vem através, né, da estrutura de um outro, o APC, né, desde que é acreditado pelo Inmetro, aceita também os cursos do IRCA, e nós aceitamos uma coisa que é prática no mercado brasileiro, que são as próprias entidades certificadoras de sistemas de gestão promoverem os seus cursos de treinamento de auditor. É importante entender uma diferença fundamental, né, entre a formação e a certificação requerida no caso de uma norma que requer certificação compulsória de auditor, como é o caso, né, do SIAC, PBQPH e do CONAMA, e as normas que simplesmente delegam para as entidades certificadoras de sistema a maneira como elas vão qualificar o seu auditor. Então, no mercado brasileiro, não é obrigado que um auditor de sistema de gestão da qualidade seja um auditor certificado por uma determinada entidade certificadora de pessoas. É muito importante entender, eu acho que existe uma confusão razoável, o Antônio Carlos falou sobre isso, mas é bom reforçar. Existe uma diferença entre fazer um curso e ser um profissional certificado. Fazer o curso, muito bem, você tem a qualificação certificada no treinamento, mas você não é um profissional certificado. O profissional certificado, ele tem que atender a 3 dimensões fundamentais, dentro do critério que é requerido para aquela certificação. Ele deve atender ao critério de formação, então ele deve ter um determinado nível de formação, seja nível superior, nível técnico, dependendo do que é requerido. Ele tem que ter o treinamento, e o treinamento é, então, o curso de 40 horas, né? Nos quais o Global aceita, então, a qualificação que venha de uma entidade certificadora, que dá o curso internamente para os seus auditores e qualifica esses auditores, e aceita por um motivo. Ele é um auditor que está habilitado pelo SEGEC do Inmetro para fazer as auditorias naquele setor, já que não tem nenhum outro requisito. Então, não há razão do Global não aceitar. E aceita o curso do IRCA, que é um curso com amplo reconhecimento internacional, e não havia razão nenhuma de não aceitar. Então, já falei da formação, que é um dos pilares. O outro pilar é o treinamento, e o terceiro pilar é a evidência de qualificação e experiência profissional. Então, no caso de um auditor líder, por exemplo, né, ele deve ser um nível superior ao nível técnico, ele deve ter feito um curso de 40 horas e ele deve ter pelo menos 25 dias, né, de auditoria de campo, e aí ele vai ser qualificado, né, vai receber um certificado da mesma forma que um sistema de gestão, né,
da qualidade, vai receber um certificado com validade de 3 anos, acompanhamento anual e recertificação depois de 3 anos, onde ele deve manter a comprovação de que exercitou a profissão dele. Então, ele tem o diploma do curso e ele tem um certificado do sistema de gestão. Esses certificados, nas áreas em que o Global é acreditado, são certificados que levam o logo do Inmetro, né? Eu mostrei aí que o Global é um OPC, né? Não é OCP, Organismo de Certificação de Pessoas, porque o OCP já está ocupado, né, pelos organismos de certificação de produto. Então, para o Inmetro acabou sendo colocado como OPC. Então, o Global é um OPC acreditado, né, nessas áreas. É acreditado também para ensaios não destrutivos e tem vínculos com diversas outras certificações de pessoas, como, por exemplo, na área da construção civil, com o IBRACON, na área do Ministério da Agricultura, com profissionais da área de bem-estar animal. Então, tem todo um conjunto aí de acreditações e registros que podem ser analisados e conhecidos através da visita ao nosso site, onde teremos muito prazer em recebê-los. Temos mais uma pergunta aqui do Marcos Gatti. Ele está perguntando para quem já tem o registro de Lead Assessor IRCA na 9001, em versão mais antiga, é necessária a requalificação completa de 40 horas? Olha, na realidade, o que normalmente o Global aceita, né? Se você vai fazer, porque o IRCA também é um registro internacional, né? Então, nós promovemos o curso do IRCA e o IRCA é também um registro internacional. Tem muitas pessoas que fazem o curso do IRCA e depois vão se registrar, pagam lá uma taxa, né, em libras, que hoje em dia está bem pesada devido às questões aí de câmbio, né? Da mesma forma que o Global também paga para cada participante de curso, paga lá as suas taxas para poder manter o vínculo como ATP do IRCA. Mas se você vai registrar no IRCA como um auditor, né, registrado, certificado pelo IRCA, você vai precisar de manter a sua atualização da norma na qual você fez. Então, se você fez na 9001 versão 2008, existiram alguns cursos, né, de adaptação quando a 2015 saiu, né? Nós achávamos a 2015 muito recente, mas lá se vão 5 anos e daqui a pouco nós vamos ter a 2022 ou a 2021, que deve estar aí meio já na frigideira para sair. Então, de qualquer forma, logo quando houve a mudança para 2015, muitos auditores, né, que tinham a versão 2008 fizeram um curso de adaptação para a versão 2015 do IRCA. No caso do Global, como que nós fazemos, né? Se você tem um curso do IRCA, mesmo um mais antigo, versão 2000, né, versão 2008, o que nós precisamos é de uma evidência de atualização da norma, porque a questão das técnicas de auditoria, a 19.011, que é a norma de auditoria, ela até foi adaptada e foi ajustada recentemente, né? Mas, no geral, as técnicas de auditoria, o processo da auditoria, não passou por grandes modificações desde as versões iniciais do IRCA. Então, é aquele esquema da reunião de abertura, encerramento, preparação do plano, aquele conjunto todo que é o que se aprende, né, normalmente num curso de auditor líder, muito relevante, mas que se você já se expôs e foi aprovado em um conjunto, né, desses critérios, não tem razão para que o Global obrigue que você tenha a versão mais atualizada da norma. O que eu vou exigir é que você tenha todo esse critério de formação de auditor, por exemplo, na versão 2008 ou na versão 2000, né, e que você tenha a evidência de um curso, né, equivalente na norma. Então, você tem de conhecer os critérios da norma para poder adaptar o processo da auditoria. Tá. Deixa eu outra pergunta aqui do Rodolfo. Ele está perguntando como o Global atua nos outros países no reconhecimento de cursos de auditor líder no setor automotivo com base na IATF e no Brasil. Bom, o Global tem uma abrangência internacional, né? Nós atuamos com uma certa presença, né, na Argentina, no Peru, no México. Na realidade, cursos IATF,
né, eles têm um vínculo direto com o IATF, o IRCA ele até tem uma versão IATF, né, do curso, mas o Global ele não pretende entrar exatamente e diretamente no curso IATF, porque aí, para o reconhecimento de um auditor IATF, é muito importante que você faça a sequência que o IATF aceita para esse tipo de curso. E o curso do IRCA ele é muito bom, é complementar, mas não é um curso que tem, né, o reconhecimento do IATF, que tem as suas próprias regras e que acredita determinado organismo, muito especificamente, né, para poder dar o curso IATF. O que nós fazemos é a formação básica pelo IRCA para que o auditor, então, se habilite a fazer os exames do IATF, que é onde ele vai obter o registro do IATF. E daí, então, a importância desse nosso vínculo com o IQA, que é por onde transitam, né, os auditores do setor automotivo, sempre dentro da visão de que eles vão precisar de um fundamento de curso de auditor, seja em qualidade, seja em meio ambiente, é onde, então, através do curso do IRCA, nós fazemos o nosso vínculo forte. O Rodolfo também pergunta, convém separar o auditor de certificação do auditor líder em geral? O IATF atua apenas para o organismo de OCC? Aí ele está perguntando, a pergunta dele não se refere ao auditor de OCC. Sim, veja, na realidade, o organismo de certificação de sistemas, pelas regras, né, do IAF, International Accreditation Forum, ele tem a liberdade de qualificar os seus auditores. Quando vai lá o SEGEC do Inmetro para auditar, ele não vai exigir que o auditor tenha, né, um curso de formação IRCA, ou seja lá do que for. Quem vai ter que responder pela qualificação do auditor é o próprio organismo de certificação de sistemas. No caso do auditor automotivo, aí já tem uma outra regra, porque é uma auditoria de segunda parte, né? O que seria isso, né? Na realidade, ela não é uma auditoria de um sistema de gestão aberto, como são as auditorias, né, de terceira parte, totalmente dentro das regras internacionais. Quem estabelece as regras para o auditor automotivo é o IATF, é ele que diz, olha, quero desse jeito, quero daquele, aceito, né, o auditor ISO 9001 de determinada origem, não aceito de outra, porque é uma auditoria com requisitos de segunda parte, é o setor, não é uma regra internacional, né, tipo ISO, é uma regra de segunda parte. Nesse sentido, então, o que se tem é uma gradação, né, de qualificação que começa com um registro ou com uma auditoria qualificação internacional, que o IRCA tem sido, né, tradicionalmente, a porta de entrada para esses auditores. Então, você tem um diploma IRCA, você vai se qualificar, faz toda a parte de participação em auditoria e obtém, então, o registro, né, de um auditor IATF atendendo aos critérios do IATF. Aqui no Brasil, a gente não tem muito a tradição dos auditores líderes, né, dentro das empresas. Eu acho isso uma falha no nosso sistema, né, de gestão, em geral, porque pega-se uma pessoa que às vezes não tem muita experiência e coloca ele para fazer a gestão do sistema, inclusive com responsabilidade de programar a auditoria. Internacionalmente, especialmente na Europa, uma empresa, né, que tenha um sistema de gestão certificado, em geral, o grupo interno dela tem pelo menos um auditor líder IRCA certificado. Por quê? Porque precisa dessa qualificação para poder montar direito todo o seu programa de auditoria. Aqui no Brasil, os sistemas, né, tipo IRCA, eles ficam mais no âmbito dos consultores, dos auditores de entidade certificadora, daquelas que exigem, porque muitas também não exigem, e das certificações compulsórias. Então, para o indivíduo ser um auditor CONAMA, por exemplo, ele tem que ter um curso de auditor líder reconhecido, da mesma forma que um auditor PBQPH. Tá certo, mais alguma dúvida?
O Mário Venâncio mandou aqui, muito bom, parabéns. Obrigada, Mário. Obrigado. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta no chat. E o grupo de treinamentos aqui falou que tem uma pequena pesquisa, tá bom? Não sei se vocês Tá certo. estão conseguindo visualizar. A apresentação também eles encaminharão por e-mail para vocês, junto com o link para vocês assistirem novamente. Quem não conseguiu também assistir, tá bom? O Emerson também aqui falou parabéns pela live. E ele está perguntando qual é o significado das siglas ICA e CQI. ICQI? CQI. 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 Corporate Quality Institute. Na realidade, é um instituto de qualidade. O IRCA, ele tradicionalmente, ele sempre trabalhou com auditor, né? IRCA quer dizer International Register of Certified Auditor, IRCA. E depois esse processo foi estendido para outras qualificações. Então, o CQI-IRCA hoje trabalha também com Black Belt, trabalha com Six Sigma, né? São áreas que o Global não se interessou. Nós temos no Global uma certificação para gestores da qualidade, gestores ambientais, gestores de saúde e segurança, onde esses cursos, né, especialmente no gestor da qualidade, poderiam se aplicar, mas o Global decidiu ficar basicamente no caminho da auditoria, e para essas outras certificações nós temos uma ampla gama aí de formações e nós aplicamos o exame, que é então a verificação de que a pessoa atingiu o nível de competência naquele setor específico, né? Então, o CQI ele amplia, né, a atuação de formações do IRCA para outras áreas ligadas à qualidade. Isso. José Martins aqui, ele falou assim, muito importante a formação de auditores em entidades reconhecidas e respeitadas, como é o caso do IQIA e do Global. Parabéns pela live, que reuniu profissionais bem qualificados e respeitados no mercado de certificação. Obrigada, Martins. Obrigado. Muito obrigado a todos aí pelo tempo, pela participação, né? E vamos desenvolver juntos aí o nosso padrão de qualidade. O Brasil, nesse momento, está certamente precisando disso. Manter aquilo que nós já conseguimos e continuar seguindo aí com a nossa estrutura, né? Que tem já hoje uma tradição bastante grande na área da qualidade. Andar para frente, sempre. Sempre. Obrigada. Então, a gente vai ter um treinamento aí também no final do mês também, né? Em parceria já com a Global também. Isso. Na última semana. Isso. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o nosso grupo aqui de treinamentos, tá bom? E obrigada pela participação de todos. Muito obrigado.